dentro disso, eu queria compartilhar a palavra desta noite lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, versículo 7. Eu queria exatamente focar aqui neste versículo, e depois vamos ver alguns versículos ao redor desse, mas que vai falar exatamente sobre o que eu acabei de falar. O poder de Deus em vasos de barro. Esta é a meditação desta noite, deste finalzinho de tarde, início de noite. O poder de Deus em vasos de barro. 2 Coríntios capítulo 4. Vamos ler apenas o versículo 7, que nos diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos muitíssimo a Ti, Pai, por esse tempo que o Senhor nos dá hoje na Tua Palavra, esse culto de missões, do qual, Senhor, podemos nos debruçar em volta da Tua Palavra para poder ouvi-la atentamente. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa exatamente, Senhor, nos dar neste momento a clareza, a compreensão da Tua Palavra. Tirar, Senhor, qualquer distração de nós neste momento, qualquer empecilho que faz com que não meditemos, não ouçamos a voz do Senhor através dela, e que o Teu nome, Deus, seja engrandecido. Que neste momento Satanás não tenha poder, Deus, de poder interferir e atuar em nossas vidas e ao redor de nós, para que a Tua palavra, Deus, ela deixe de ser pregada, deixe de ser anunciada, e ela surta o efeito necessário aos nossos corações. Então louvamos o Teu nome e te pedimos por isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Alguma vez na sua vida você já teve a experiência de ser chamado ou ser colocado numa posição em que você julgava ser incapaz de exercer? Já aconteceu isso na sua vida? Você falou assim: olha, eu recebi do meu patrão essa ordem aqui, essa orientação que eu tenho que fazer isso, e eu não sei como fazer. Eu não tenho capacidade. Ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outro lugar em que você foi chamado para fazer alguma coisa, e você fica assim: e agora, né? Como é que eu vou fazer isso? Com certeza alguma vez na sua vida, ou várias vezes na sua vida, você já passou por isso, certo? E isso é normal, porque o ser humano que tem as suas faculdades mentais bem estabelecidas, bem organizadas, sabe quais são as suas limitações. Com certeza, se fosse algo que você dominasse, que você soubesse o que fazer, você não se sentiria assim. Pelo contrário, você diria o quê? Eu faço, porque você conhece, você sabe o que você está fazendo. Mas quando é algo que você não conhece, algo que você não sabe, então começa a vir o quê? O medo, né? A ansiedade, aí. E se eu errar, né? E aquela tensão toda. Isso é normal e natural, porque isso nos mostra que somos limitados. Que nós sabemos um pouco dos nossos limites, certo? Então isso é interessante. Então, por exemplo, se te chamassem aqui para você conduzir um trem, você conseguiria conduzir um trem? Ninguém aqui, não é possível. Um trem aí com 100 vagões não consegue, né, conduzir um trem. Beleza, mas se te chamassem para pilotar um avião, e agora? Só se for em joguinho, né? Ou se te chamassem então para você navegar um navio, estacionar o navio no porto, né? Colocar ele ali sem bater em nada, você iria conseguir? É claro, todos nós aqui, né? Eu não sei se tem alguém que é um piloto, né? Alguém que é um capitão de navio, ou alguém que conduz um trem. Não conheço, acho que vocês não são isso. Mas essas ações que eu acabei de mencionar, elas exigem um treinamento. Elas exigem que você passe por um curso específico, porque são atividades complexas, de se fazer, não são simples. E você precisa de uma capacitação prévia para isso. E na vida cristã, irmãos, nós vamos perceber que funciona do mesmo jeito, só que às vezes não. E eu vou explicar isso com muitos detalhes aí. De um lado, Deus, ele atua
na sua obra, chamando pessoas e capacitando essas pessoas para poder servir a Ele. Isso é maravilhoso, certo? Então chamam pessoas para ir para um seminário, fazer um curso, dar um estudo, né, ou ter as condições mínimas de você estudar e você ir para a obra de Deus. Geralmente missionários, pastores fazem isso, né, e tudo mais. E por meio desses estudos, por meio dessa educação toda, nós conseguimos então colocar em prática. Isso também não só nos missionários, mas na igreja também. Neste momento eu estou fazendo o papel de ensinar a vocês, de educar a vocês, para que vocês, ao ouvirem essa palavra, apliquem lá fora. É o que a gente chama de teoria e prática, certo? Teoria e a prática. Só que também o Senhor ele tem outras formas de nos capacitar para a sua obra. E uma delas é através do caminhar com fé. E eu vou explicar o que é esse caminhar com fé. O que é então o caminhar por fé? O caminhar com fé, ele significa aqueles momentos em que passamos de dificuldades, de lutas ao nosso redor, do qual muitas vezes Deus não vem com um estudo antecipado e nos diz, olha, daqui a tal dia você vai ter esse problema, então eu vou te preparar aqui antes, né, e te dar todas as instruções de como você vai passar por essa situação. Né? Se fosse assim, uau, né? Seria fantástico, né? Primeiro, você saberia o futuro, certo? E depois você já teria a capacitação para você lidar com o futuro, correto? Mas a questão é que muitas vezes Deus ele não faz isso e Ele exatamente deixa acontecer a coisa para te ensinar no meio da sua caminhada, no meio da caminhada dessa dificuldade, chamada caminhada de fé. E muitas vezes, irmãos, Deus ele vai fazer isso na nossa vida, porque nesse momento em que eu estou aqui falando com vocês, talvez você não vai captar. Talvez você vai ouvir tudo que eu falei aqui, vai voltar para sua casa, né? Vai deitar no seu travesseiro, no outro dia você já esqueceu. E Deus vai exatamente te relembrar disso que eu estou falando, quando você estiver passando por alguma dificuldade, e Ele vai te levar para que você caminhe na fé. Caminhe por fé. Isso aqui, pastor, o senhor é profeta. Eu não sou profeta, é a palavra. Já está dizendo, né? Isso aqui não é coisa nova. Isso aqui é uma coisa que você vai ver personagens e personagens dentro da Bíblia, do qual Deus dizia, não faça isso, e aconteceu, e Deus falou, agora você vai aprender desse jeito, dessa forma. E eles tiveram que aprender daquele jeito e daquela forma, certo? Mas só que isso não ocorre somente para aqueles em que ouvem a palavra, em que não ouvem a palavra de Deus, mas ocorre também para aqueles que ouvem a palavra de Deus, que às vezes estão vivendo por fé, estão vivendo ali em comunhão com o Senhor, que estão firmes, que estão querendo ver o bem da obra de Deus, o crescimento das suas vidas com o Senhor, e muitas vezes eles também vão passar pela caminhada de fé, e o exemplo aqui é o exemplo de Paulo. E por que isso acontece? Porque aí aqui Paulo, exatamente aquilo que nós lemos aqui em 2 Coríntios 4,7, nos mostra, onde ele fala assim, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, né, aliás, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então Deus, ele vai usar a nossa fragilidade, aqui Paulo coloca com uma expressão, né, vaso de barro, e aqui está dizendo sobre ele. Temos esse tesouro que é o Evangelho, que é o conhecimento de Deus, saber quem é esse Deus em vaso de barro. E o vaso de barro sou eu. O vaso de barro é você. Né? O vaso de barro é exatamente o seu coração, que é frágil, que é fragilizado, o seu corpo, a sua vida, que é frágil e fragilizada como o quê? Como aquilo que Deus falou na sua palavra, que a vida do homem é como uma flor, uma erva, que logo brota e logo desaparece. E nós somos assim. Hoje, aliás, há um tempinho atrás eu era uma criança com muita energia, né, como o meu filho. Mas hoje eu sou um homem de 30 anos, 31 anos, né, que já não tem tanta força ou tanta disposição como o meu filho. E logo depois eu vou ter mais idade e vou perdendo o meu vigor durante o tempo da minha vida. Então, isso vai acontecendo porque nós somos frágeis. Só que Deus nos escolheu, pessoas frágeis, para que nós pudéssemos pregar este Evangelho. Para que pudéssemos carregar este Evangelho
e levar este evangelho para as pessoas à nossa volta. E Paulo é essa figura aqui interessante que aprendeu de Deus com as suas experiências, essa caminhada na fé. Paulo, irmãos, quando ele expressa essas palavras aqui, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, ele está exatamente falando aqui não à toa, mas ele está falando da sua própria vida. E eu convido você a ir em 2 Coríntios 11, para que você possa entender o que realmente Paulo ele está dizendo a respeito da fragilidade da sua vida e de como o poder de Deus preservou esse vaso de barro. Certo? 2 Coríntios 11, versículos 23 a 28. Nós vamos ler assim. Paulo aqui ele vai dar uma descrição do que ele sofreu na sua carne, no seu corpo, por conta de pregar o evangelho do Senhor. Diz assim: são ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. E aí quando Paulo descreve, eu sempre faço essa observação. Quando Paulo está falando aqui em naufrágio 3 vezes, aqui Paulo ele não tinha passado pelo 4º naufrágio que iria acontecer no final de Atos. Então ele ia passar por mais um. E aí ele diz assim, apedrejado, aliás, 1 noite e 1 dia passei na varoagem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além, versículo 28, das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo aqui gasta 5 versículos, uma boa parte aqui, para poder falar o que ele sofreu. E com certeza nenhum de nós aqui pode dizer assim, olha, eu sofri igual a Paulo. Que eu coloco o dedo aqui, tudo que Paulo está falando, eu também, sofri. Não, a gente nem, talvez nem 1 ou 2 desses aqui a gente passou. Talvez passamos outros perigos, outras questões. Mas a questão, irmãos, é que certamente Paulo ele não passou por um curso prévio para aprender a como passar pelas aflições que ele está citando aqui. Ele teve que aprender enquanto passava. E aí, essas provações, elas foram enviadas por Deus para que ele caminhasse pela fé nesse Deus que revela do seu poder diante da sua incapacidade. E aí, quando Paulo fala em 2 Coríntios 4, 7, ele diz assim, temos esse tesouro em vaso de barro. Eu imagino, não Paulo, não um homem num navio, mas eu imagino um vaso de barro durante um naufrágio. Eu imagino um vaso de barro sendo chicoteado. Eu imagino um vaso de barro sendo assaltado. Eu imagino um vaso de barro sendo fustigado com vara. Eu imagino um vaso de barro sem comer. Um vaso de barro sem se vestir. Ou seja, Paulo está olhando para a sua vida e está falando assim, olha, eu não passei por tudo isso daqui porque eu era forte. Porque eu era como um pedaço de aço. Eu não passei por essas situações todas aqui porque eu era como um titânio, uma coisa resistente. Mas eu passei porque, mesmo sendo um vaso de barro, o poder de Deus estava me cuidando. Estava na minha vida, mostrando ali que eu posso resistir, apesar de ser esse vaso de barro. Quando Paulo fala vaso de barro aqui, a palavra significa exatamente, ou as palavras ali, elas significam potes de argila. E esses potes de argila, a expressão que Paulo utiliza ali, em 2 Coríntios 4, 7, eram vasos baratos e frágeis que as pessoas utilizavam para colocar, geralmente, joias ou dinheiro, mas que o comum era colocar lixo. Então Paulo utiliza
a expressão de um vaso, no grego, que era para ser jogado no lixo, ou que também era utilizado para colocar um tesouro. E geralmente, quando você tem, por exemplo, você ganha um presente, o que você faz? Você tira o presente da embalagem, joga o presente fora e fica com a embalagem, certo? Não? Você não... Ah, eu pensava que era só eu que fazia isso. Não, né? O que você faz? Você pega o presente e faz o que com a embalagem? Por que você joga fora a embalagem? A embalagem não serve, é um saco comum e qualquer que eu acho por aí. Então, exatamente essa representação que Paulo tem para nós. Nós somos uma embalagem descartável. Nós somos uma embalagem sem um valor, mas o que vale é o que está dentro dessa embalagem. É o evangelho que nós carregamos, é a palavra de Deus, o Deus que nós representamos e somos embaixadores. É isso que vale de nós. Então, quando nós mudamos a nossa visão, de ao invés de olharmos para o nosso pote de barro e falar, eu sou um pote de barro bonito, e olhamos para o Deus que atua em nós, então a gente começa a viver a vida de fato. A gente começa a viver a vida que Cristo fala de morrer para si mesmo e viver para Ele. E é isso que falta em nós para que a gente possa pregar o Evangelho. E eu vou te provar isso daí mais para frente. E aí, Paulo, então, ele diz que ele precisa guardar esse tesouro, que é o Evangelho. Esse pequeno pote de barro, frágil e barato, que na sua visão era incapaz de proteger esse tesouro que estava guardado. Mas Paulo fala, temos um vaso de barro que guardamos esse tesouro para que a excelência não seja de nós, mas do poder de Deus que está cuidando desse vaso de barro com este tesouro. Então, semelhante a Paulo, irmãos, nós somos nesse nível. Nós precisamos ter essa visão a respeito de nós. Só vamos, de fato, guardar o tesouro de Deus em nossa estrutura de barro se compreendermos que a excelência do barro, do barro em guardar o tesouro está no poder de Deus. Precisamos entender que a nossa excelência em guardarmos esse tesouro do Senhor, ele só pode existir porque o poder de Deus está em nossa volta. E por isso que nós conseguimos fazer o que nós fazemos. Apesar com poucos recursos, apesar sofrer com sofrimentos dos quais nós passamos como igreja, como foi mostrado aqui nos vídeos, né? As igrejas que nós mostramos aqui nos vídeos não são igrejas luxuosas. Né? Você viu aqui uma igreja tipo do Edir Macedo aqui, passando nos vídeos? Você viu alguma igreja aqui igual a do R.R. Soares? Né? Você viu o Templo de Salomão aqui? Não. O que você viu? Igreja de pau, né? Madeira, igreja inacabada. Eu te levo lá na nossa lá. A nossa não está no chão. Mas o poder de Deus está nisso. O poder de Deus está exatamente em mostrar que as coisas loucas e desprezíveis desse mundo, o poder do Senhor está ali, nelas. O poder de Deus não está nas grandes coisas. O poder de Deus não está no grande espetáculo. Porque tudo isso é o que Satanás utiliza para nos desviar da verdade. Mas as coisas simples foi as que Deus reservou para que o poder dele seja manifesto. E é isso que nós precisamos compreender se nós queremos fazer a obra do Senhor. Mas enquanto você olhar para si, enquanto você olhar para o seu vaso de barro e querer cuidar do seu vaso de barro, ao invés de deixar que o poder de Deus cuide, você não vai conseguir fazer a obra de Deus. Eu não digo fazer a obra de Deus na igreja só, mas na sua casa, na sua família, com as pessoas à sua volta, no seu trabalho. Enquanto achamos que temos poder para conduzir nossa vida do nosso jeito, enquanto nós amamos mais o mundo e as pessoas do mundo e as coisas do mundo do que as coisas de Deus, enquanto não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, enquanto vivemos na apatia espiritual, negligenciando as coisas de Deus, não nos deleitando em Deus, mas nos prazeres da carne e fazendo pouco caso da nossa santidade, enquanto fugimos da nossa responsabilidade e agimos na força dos nossos sentimentos mais pecaminosos, ou enquanto não nos curvamos em submissão e dependência a Deus, enquanto não experimentarmos do poder de Deus em nosso vaso de barro, sim, enquanto Deus for apenas mais um momento
na nossa semana movimentada, nós não vamos conseguir fazer a obra de Deus. Como eu falei, você precisa olhar para o que tem dentro de você. Será que você, na sua vida agora, você pode dizer, olha, eu tenho guardado esse tesouro do Senhor. Eu tenho feito com que esse tesouro que Deus me deu, ele esteja ali tão preservado e tão guardado que, de fato, eu sinto o poder de Deus na minha vida. Ou será que você tem pego esse tesouro, jogado fora e colocado qualquer outra coisa que você quer colocar no seu coração? Então é exatamente isso, irmãos, que nós precisamos considerar aqui, que é o que Paulo nos chama a atenção. Como Paulo conseguiu passar por todas essas provas? E a explicação é essa. Porque Paulo olhava para si apenas como um instrumento de Deus. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus. E eu preciso fazer a vontade do Senhor e não a minha. E eu preciso me submeter a Deus, entender que eu sou frágil, mas sim que o poder de Deus vai circundar a minha volta e vai cuidar de mim. E eu vou conseguir fazer a obra do Senhor, apesar da minha miséria, apesar da minha fragilidade. Ah, mas eu sou doente. Ah, mas eu não tenho força. Ah, mas eu... O poder de Deus. O poder de Deus que vai te renovar na fraqueza. É isso que Paulo está nos mostrando aqui. Então, como Paulo passou por tudo isso? Paulo, ele passa por tudo isso porque ele deixou que o grande poder de Deus atuasse em seu pote de barro. E aí eu digo, irmãos, a fragilidade do servo não é fatal quando o poder de Deus o envolve para cumprir o seu propósito. Nós não vamos morrer até que Deus cumpra em nós o propósito que Ele tem para a nossa vida aqui. Então, ao invés de você ficar preocupado com morte, com o que vai comer amanhã, com como vai ser a minha vida no ponto de vista físico, material, se concentre em outra coisa. Em como posso fazer o propósito de Deus. É o que diz lá Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Gente, é óbvio isso daí. Busque fazer a vontade de Deus. Pastor, o pastor tem uma empresa, um escritório contábil, né? Mas, pastor, se você me perguntasse, o que, pastor, você quer da sua vida? Irmãos, eu quero mais tempo para Deus. Ah, mas, pastor, você tem uma empresa, você pode crescer, você pode avançar, você pode... Irmãos, eu estou na empresa por acaso. Deus está preservando o ministério aqui por causa dessa empresa, mas não o contrário. Então, eu tenho que cuidar das coisas de Deus em primeiro lugar, e eu quero me devotar a isso ainda mais. E por isso que Deus abençoa. E por isso que Deus cuida e guarda. Então, quanto você menos pensar aqui e pensar na glória, deixa o restante com Deus. Faz a obra de Deus, cara. Se dedica à obra de Deus, moça. Né? Mulher, senhora. Homens. E deixa que Deus vai fazer o restante. Mas, pastor, temos que conseguir quantos mil agora para poder terminar a obra? Irmão, só precisamos fazer uma coisa. Orar, entregar a Deus, né? A nossa oração, aliás, duas. Orar, entregar a Deus e fazer a nossa campanha. Como Deus vai levantar aquela obra, está nas mãos dele. Não precisa ir atrás. Só preciso entregar nas mãos dele. Como tudo na nossa vida, irmãos. Então, é para isso que somos chamados. Nós somos chamados para fazer o que Deus nos pediu, confiando no seu grande poder. Porque nós somos vasos de barro. Nós não vamos conseguir fazer tudo. E aí Paulo, ele nos mostra aqui, eu queria, partindo aqui já para a metade final da nossa reflexão, Paulo, ele nos mostra aqui que Deus deseja nos capacitar como seus vasos de barro, com poder para que guardemos o seu tesouro. Esse é o objetivo de Deus. Deus, ele busca vasos de barro para que ele possa capacitar. E esse é o desejo que ele quer da minha e da sua vida como servos dele. E eu quero te mostrar isso nos versos 8 e 9. Quando nós percebemos assim lá de 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. Vamos ler do 7, né, para a gente pegar aquele embalo ali. E diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí ele vai continuar, ele vai descrever o que está acontecendo. O que é esse sofrimento do vaso de barro aqui que ele quer explicar. E ele vai dizer o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. E aqui, a primeira coisa que Deus quer nos capacitar é capacitar com alívio. Deus, ele capacita os seus servos, os seus vasos de barro, com alívio. Quando nós lemos ali, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. E Paulo é um desses. Paulo não era um apóstolo famoso, né? Paulo não era um apóstolo que andava em carros de luxo, nem existia, ou que tinha grandes casas ou sítios e por aí, como você vê por aí, né? Na internet, nas redes sociais e na TV. Mas Paulo era este homem que passou por tudo aquilo lá no capítulo 11. E ele resume tudo aquilo como atribulado. Né? Em tudo somos atribulados. Ele passou por várias tribulações. E a palavra tribulação aqui, ou atribulado, diz respeito à adversidade, sofrimentos ou situações difíceis. Só que note que ele descreve que em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ou seja, eu posso viver atribulado e não angustiado? E a resposta é sim. A palavra diz que sim. Eu posso viver atribulado, mas não angustiado. Eu posso receber as pressões, os sofrimentos, eu posso receber as pancadas, mas mesmo assim sentir tudo aquilo e não me sentir angustiado. É isso que a palavra de Deus ela está descrevendo. A palavra angustiado aqui diz respeito a não ser reduzido, ou não ser restringido, ou apertado, ou sufocado pelas dificuldades. Que é o que geralmente acontece, né? Vem um problema, vem outro, e você vai cada vez, se afundando e os problemas aumentando na sua vida. A visão aqui é o contrário. Se eu tivesse que falar aqui de uma visão aqui bem ilustrativa, é o contrário. Vem problema e você está firme. Mas não porque você é forte, mas porque o poder de Deus, a excelência do poder de Deus, como diz o versículo 7, protege o vaso de barro. Por isso que ele está dizendo: em tudo somos angustiados, porém não... em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Aqui, irmãos, nós entendemos que as dificuldades não podem nos restringir de fazer a obra de Deus, ou que Deus colocou em nossas vidas, ou em nossas mãos. Mesmo em apertos, Deus nos dá as condições de alívio para servi-lo a Ele. Para servi-lo de fato a Ele. Salmo 108, versículos 12 e 13 vai nos dizer: presta-nos auxílio na angústia, pois em vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça os pés dos nossos adversários. E Salmo 94, 19 diz: nos muitos cuidados do meu coração, ou da minha vida, as tuas consolações me alegram, ou aliviam a minha alma. Então são versículos que nos levam a isso. Sabemos que nós podemos passar por todo o sofrimento sem nos sentirmos angustiados, porque o poder de Deus está operando e quer operar em nossa vida nesse sentido também. E aí Paulo continua e ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. E ele fala: perplexos, porém não desanimados. A segunda forma como Deus deseja nos capacitar é através da esperança. E aí nós lemos isso aí no versículo 8. Perplexos, porém não desanimados. A palavra perplexos aqui diz respeito a alguém sem direção, a alguém sem orientação, confuso, sem meios para lidar com as situações. É alguém que está num problema e não sabe lidar com aquela situação. É como se fosse assim: você está no avião e só tem você e o piloto ele desmaia. O que você vai fazer? Você vai morrer junto? Ao menos você tem que fazer o quê? Morrer tentando, né? Se eu for morrer, pelo menos eu vou morrer tentando, né? Se eu for me entregar ali, né? Bem, mas a ideia é que você vai lidar com situações na sua vida em que você não vai saber como é que vai agir. Mas você ainda precisa o quê? Tentar. Você precisa continuar. Você não pode entregar: agora eu me entreguei, agora acabou, agora já era, né?
Então, você não pode fazer isso. Você tem que continuar. Você tem que pilotar o avião. Você tem que muitas vezes trocar o carro como? A roda do carro com ele girando. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Porque Deus vai te capacitar. O poder de Deus, o poder dele vai estar ali também. E você vai saber lidar com isso, porque ele vai te dar. Porque note que ele fala, nós estamos perplexos, sem direção, sem orientação, confusos, mas não desanimados. E ele fala aqui, o que diz desanimados? Não totalmente perdidos, ou desprovidos de recursos, ou sem esperança. A nossa tentativa de, ao vermos um problema, ainda tentar resolver, isso mostra um sinal de esperança. Porque se você olha para o problema e fala assim, não tem jeito, então você está dizendo, olha, não tenho esperança. Então você precisa continuar. Você precisa tentar. Você precisa continuar. E a esperança é o que nos leva a isso, é a esperança em Deus. Então não estamos desprovidos de esperança. Nós temos esperança em Deus. Enquanto há vida, há esperança. E mesmo que morramos em Cristo, nós temos esperança. Então nós não estamos entregues, irmãos. Apesar de não acharmos respostas imediatas para as circunstâncias da vida, ou às vezes nunca vamos achar, a nossa esperança está sempre em Deus. É isso que nós precisamos entender e aprender. Isso exige coragem, mas é para isso que nós somos chamados. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Olha, nossos irmãos lá atrás eram comidos por leões. Se eles olhassem as tribulações que nós passamos hoje, eles iriam falar, o que é isso, rapaz? Para com isso. Lá era o leão, aqui hoje é o quê? É o trabalho, É o cansaço, é a internet, que nos deixa, às vezes, é as brigas, os conflitos de relacionamento. Então calma, tem jeito, tem solução. Não desista, deixa o poder de Deus atuar em você, vaso de barro. E aí nós lemos lá em Salmo 62, 5 a 6, somente em Deus a minha alma espera, silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só nele, a minha rocha, a minha salvação, ele é o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Essa confiança do salmista é a que nós precisamos ter também. E aí, no versículo 9, nós vemos a outra maneira que Deus quer nos capacitar. Ele fala, perseguidos, porém não desamparados. E aqui, a capacitação que Deus nos dá, Ele nos capacita com a sua presença. Sabemos que Deus está do nosso lado. A palavra aqui, abatidos, a palavra perseguidos, ela diz respeito a sermos caçados, intimados, à beira de sermos atacados ou afligidos. É exatamente alguém que está perseguindo você. Paulo aqui está falando exatamente da situação em que ele vive. Ele é um pregador da palavra e tem um monte de judeu querendo matar ele. Por onde ele passa, as pessoas querem matar, querem expulsar ele da cidade. Os gentios também, com seus deuses, não querem deixar que ele pregue o evangelho e que essas pessoas abandonem os seus deuses. Então Paulo vai passar, e você vai ler em Atos muito de Paulo falando dele ser perseguido. Mas isso tem, essa palavra tem respeito a ser afligido. Talvez nós não somos perseguidos da maneira como Paulo foi. Mas como eu disse, mas nós somos perseguidos talvez pelos nossos pecados, pelas tentações à nossa volta, pelos entretenimentos que nos perseguem para tomar o nosso tempo que deveria ser dado a Deus. Ah, pastor, mas eu sou cristão e sou fraco. Sai do TikTok, cara. Sai do YouTube. Sai da internet. E vai se consagrar a Deus. Para um pouco, não estou dizendo que você não deve se entreter. Mas para um pouco, freia um pouco isso. E você vai ver como você vai, mesmo o vaso de barro, sentir o poder de Deus. Ele vai te renovar. E é isso que nós somos chamados aqui. Não podemos impedir que as aflições nos atinjam, mas podemos experimentar da presença de Deus nos amparando em todas elas. Porque ele fala que somos perseguidos, porém não desamparados. E a palavra desamparados é não abandonados.
não entregues, não deixados para trás. Deus não nos abandona. Ah, pastor, onde está Deus, né? Esses dias eu ouvi um pastor pregando e uma mulher da igreja dele, uma mãe da igreja dele, perdeu o filho, né? E a mulher, a primeira pergunta que a mulher fez quando ela ligou para o pastor e contou o que aconteceu foi: pastor, onde estava Deus quando o meu filho foi assassinado? Aí o pastor falou o quê? Deus estava do seu lado, porque o filho dele também morreu e ele sabe da sua dor. Irmãos, às vezes a gente olha para a nossa situação e vê assim: não é possível, Deus me deixou que eu passasse por isso. Mas lembre-se, o Filho de Deus sofreu tudo, por mim e por você. Toda a sua dor ele levou. Não é assim que diz lá em Isaías? Ele carregou todas as nossas dores e enfermidades. Que o nosso pecado nos trazia, nos levava. Então, irmãos, não julgue Deus. Deus está presente. Mas a questão é que talvez você não está olhando Ele da maneira como biblicamente você deveria olhar. E aí, nós lemos lá em Salmo 9, 9 e 10. O Senhor é também o alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não ou nunca abandona aqueles que te buscam. Deus nunca vai abandonar quando você buscar a Ele. Você vai achar Ele. Você vai encontrar ao Senhor. Mas a questão é, você tem buscado a Deus? Como você quer fazer missões? Como você quer fazer com que o testemunho, como foi dito pelo nosso irmão, né? Como esse testemunhar de Deus, as pessoas à sua volta, como você quer fazer com que esse Deus seja conhecido através de você? Tesouro, né? Vaso de barro que tem esse tesouro. Como? Se você não se consagra a esse Deus. Se você não pede desse poder desse Deus. Essa reflexão que ele está querendo nos trazer aqui. E em último lugar, finalzinho do versículo 9 diz: abatidos, porém não destruídos. Esse aqui é bem mais forte. A palavra abatidos aqui diz respeito a derrubados, empurrados de lado, escanteados, rejeitados. É uma palavra que diz respeito a alguém que está numa guerra, numa luta, né? E pensa no cenário romano, né? Não era de armas, mas arma de fogo, mas era espada, era lança. E alguém que está em combate corpo a corpo, né? E vem o inimigo e dá uma espadada e aquele outro lá, o oponente, cai no chão e cai longe, escanteado. Parece que está abatido. Você já deve ter visto em filmes, né? Então eles estão brigando lá, com aquela espada, e aí um vem, dá uma espadada, e joga o outro para lá, para longe, e aí tem aquela cena, né? Em que um está no chão, o outro está em pé, e aí um vem com a espada assim, né? Para poder agora fazer o quê? Fazer o fatality, né? Fazer o final. Qual é o final? É cravar a espada, prá, que aí agora, né? E aquele vilão ali está prestes a fazer isso, e aí aquele herói faz o quê? Ali, ó, puxa força, né? Se levanta e vai para o combate e vence. E aí todo mundo no cinema, né? Aquela coisa. Mas isso é para a sua vida também, esse exemplo, né? É para a sua vida e é bíblico também. Aqui a palavra abatida exatamente descreve esse momento. Mas ele fala abatidos, porém não destruídos. Podemos estar caídos como aquele herói naquela cena do filme. Mas Deus nos promete que não estamos destruídos. Ainda temos essa força para poder levantar e lutar. Então, abatidos aqui diz respeito a derrubados, empurrados de lado, escanteados, rejeitados. Porém, não somos destruídos, ou seja, não perecemos, não morremos, não estamos arruinados. Ou, a melhor expressão dessa palavra é: nunca seremos vencidos. Irmão, até mesmo se você morrer, você tem a vitória. Para aqueles que conhecem a Jesus Cristo, para aqueles que têm a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo,
eles não temem a morte, porque até mesmo na morte eles encontram o quê? A vitória. O Senhor, eles vão exatamente para onde todo o destino daquele que é servo de Deus vai, que é a glória eterna. Irmão, você não foi feito para você habitar nesse mundo. Se você ama muito esse mundo aqui, você tem problemas. É legal as paisagens, as praias, as vegetações, as montanhas. Esse mundo é bonito em termos de natureza, da natureza criada por Deus. Mas esse sistema do mundo, ele foi feito para o quê? Para te matar mesmo. É vilão. Isso não é o mundo que Deus esperava. Não é o mundo que Deus quer para mim e para você. Então, por isso, não o ame. Não o ame. Aparentemente, durante uma batalha árdua, pensamos que seremos derrotados, mas, na verdade, irmãos, quem é servo de Deus nunca sairá vencido. Não vamos. Nós vamos vencer o mundo, que é isso que a palavra de Deus diz. A fé que Deus nos dá é uma fé que vence o mundo, porque Ele fala, eu venci o mundo. A paz que Ele deixou é uma paz que vence o mundo. Eu vos dou a paz vos dou, não a vos dou como o mundo a dá. Então, meus irmãos, precisamos entender que Deus quer nos capacitar com poder, para poder vivermos esse mundo, esse tempo que nós estamos vivendo tão árduo, tão difícil, mas olhando para o alto, que é isso que Paulo ele vai nos mostrar ali. E eu quero que você dê um salto rapidinho lá para o verso 16 e vamos finalizar lendo os versos 16 a 18 de 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versos 16 a 18. Note o que ele vai dizer. Ele vai falar, 7 a 9, tudo isso que nós já falamos, e do 16 ele vai dizer assim: por isso não desanimamos. E a palavra desanimamos aqui é a palavra que você pode traduzir como, e por isso não nos acovardamos. Por isso não nos rendemos. É o que Paulo está falando. Por isso não nos acovardamos, não nos rendemos ou não nos desanimamos. Pelo contrário, ele fala, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e aqui entenda, o homem exterior é o homem físico, é as aflições que atingem o nosso físico, não são os nossos pecados, né? Mesmo que o homem exterior se corrompa, mesmo que eu peque, Deus, né? Não é isso daí não, toma cuidado, né? É mesmo que somos afligidos em nossa carne, em nosso espírito, ele vai dizer o seguinte: contudo, o nosso homem interior, que é a alma, onde está o nosso tesouro ali, né? Que não é o vaso de barro, ele o quê? Se renova de dia em dia. E ele completa, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, versículo 17, eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, preste atenção, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aí você entende porque Paulo passou tudo aquilo no capítulo 11? A resposta é o quê? Porque ele não estava vendo para este mundo. Ele não estava vivendo para este mundo, para o conforto deste mundo, para as coisas deste mundo, mas ele estava olhando para onde? Para as coisas do céu. E por isso que ele conseguia fazer tudo o que ele fez. E você, uau, Paulo, né? Paulo só podia ser um homem com grande poder, um homem de aço, um super-herói. Não. Paulo era igual a você. Paulo é igual a mim. Paulo é um vaso de barro, igual a você, igual a mim. Mas Paulo tinha uma coisa que talvez nós não estamos tendo no momento, que é estarmos cheios do tesouro de Deus e preenchidos do poder de Deus para fazermos a obra do Senhor. E é isso que você precisa. Deus quer te capacitar. Deus quer te levar a você experimentar deste poder. Mas você precisa tirar talvez o que você tem guardado. Talvez o que você tem guardado nesse pote é lixo. E não é o tesouro de Deus. O tesouro de Deus até está lá, mas está tão lá no fundo, né, que tem mais lixo em cima do que tudo, que você precisa fazer uma limpeza nesse vaso, para que você possa então ver o brilho do tesouro de Deus fluir no meio dessa argila. A caminhada de fé, para fechar, exige perseverança. E perseverança exige enxergar além do físico, o espiritual.
além do presente, o futuro, além do visível, o invisível. Exige enxergar além do vaso de barro, mas também o poder de Deus que está atuando sobre ele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque ela tem poder, Deus. Ela tem tudo aquilo que nós não temos. Ela tem aquilo que pode mover montanhas. Ela tem aquilo, Deus, que pode fazer com que pessoas sejam curadas e transformadas. Que tenham seus corações, Deus, abertos e livres dos seus pecados. A Tua palavra, Deus, ela tem poder para tudo isso, porque é dito em Hebreus 12 que a Tua palavra é como espada que penetra até o íntimo, a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir intenções do coração. Então, Senhor, nós oramos para que essa palavra que foi transmitida hoje, que este poder que o Senhor quer nos colocar em volta desse vaso de barro que somos nós, por dentro também, seja, Deus, assim aplicado em nós. Nós não queremos ter lixo dentro de nós. Nós não queremos, Deus, ser enfraquecidos e fracos no sentido de não ter experimentado ou experiência deste poder. Mas nós precisamos disso, Senhor. Se queremos continuar nossa obra aqui, se queremos, Senhor, um dia ver essa igreja pronta, nós precisamos nos preparar. Então prepara, Senhor, hoje cada pessoa aqui. Prepara, Deus, cada família. Prepara, Deus, cada casal. Prepara cada criança, cada jovem, cada um, Deus, que está aqui, que está atribulado, que está, Deus, perplexo, que está abatido, Deus. Que o Senhor possa capacitar-nos para que assim, Senhor, façamos o Teu propósito, o propósito que o Senhor nos pediu para fazer, que é pregar o Evangelho a toda criatura. No nome e nos méritos de Cristo nós oramos a Ti. Amém. Amém.